Sejam bem-vindos ao Sobre Bíblia, o seu canal de Bíblia e de estudo aqui no YouTube. Vamos continuando o nosso devocional, como prometido. Vamos fazer mais uma semana aqui com vocês. E, cara, tá muito calor, né? Hoje é domingo, 6h22. Eu tô com calor. Quero um ar-condicionado nessa sala. Mas não dá, né? E aí o que acontece? Lemos um capítulo apenas de Gênesis na semana passada, um capítulo que traz uma história com um pano de fundo muito interessante. Se a gente não parasse uma semana para estudar o capítulo 29 de Gênesis, provavelmente a gente não perceberia o que está no texto, passaríamos direto. O texto tem 35 versículos, trata da história de Lia e não de Raquel ou de Jacó, né? E traz uma mensagem muito profunda sobre como Deus realiza a sua obra, como que ele restaura aquela pessoa que está abandonada e como que ele usa essa pessoa abandonada, né? Então é uma história muito interessante que traz muitas aplicações pessoais e foi muito interessante descobrir isso. Na verdade, para eu descobrir isso, eu tive que ler alguns livros, tá? Porque eu também estava enxergando só na superficialidade da carta, né? Do texto. Mas, enfim, eu consegui entender uma boa mensagem aqui no texto. Passando pelo nosso contexto, nós lemos ele do versículo 1 até o 35, todo o capítulo 29 de Gênesis, né? A gente viu Jacó fugindo para a terra do seu tio Labão. Ele teve que fugir porque ele enganou Esaú. Sua mãe e seu pai mandaram ele fugir para a terra de Labão. Chegando lá, ele encontra Raquel, né, a sua amada esposa. E todo mundo sabe da história. Ele tem que trabalhar 7 anos por Raquel. Labão engana ele, entrega Lia para ele vai trabalhar mais 7 anos para poder se casar com Raquel, e aí ele finalmente consegue se casar com Raquel. Mas essa é é o primeiro plano da história, né? Se você não olhar com atenção, você perde todo o contexto do texto. Eu quero conversar um pouco sobre isso com vocês e depois partir para o nosso devocional, que vai tratar sobre como Deus usa aquelas pessoas inaptas para realizar a sua vontade, né? E essas pessoas inaptas são quem? É você, os seus irmãos. É assim que Deus faz, né? E às vezes a gente espera demais de outras pessoas quando Deus pode nos usar para fazer isso, né? E muita gente até tem a autoestima baixa por causa disso, acha que está inapto para fazer a vontade dele. A história de Jacó e Lia é muito importante para acabar com esse preconceito que existe, né? Bom, passando lá para o nosso contexto, eu vou mostrar para vocês aqui, né? O texto, vocês gostam de acompanhar no texto, ó. Os membros do canal já receberam esse arquivo. Eu tô gravando domingo à noite, mas os membros receberam ele na sexta, lá no grupo de membros. Então, seja membro do canal para você receber o arquivo. Esse documento aqui eu mando em PDF para todos os membros, tá? E eu nem vou ler muito ele para não ficar muito grande, tá muito calor aqui. Mas você vai entender toda a mensagem, tenho certeza que você vai conseguir entender, tá? A gente tem ali, começando então Jacó encontrando com Raquel, e ele encontra com Raquel no poço, né? No poço onde levavam as ovelhas para dar água. Jacó estava chegando, ele percebeu que alguns pastores estavam ali parados e ele já tentou dominar a situação, né? Olha, por que vocês estão aí parados? Não está na hora de pastorear o rebanho? E aí alguém explica para ele, fala, a gente tá esperando chegar todo mundo, porque assim a gente vai poder abrir o poço e aí todo mundo toma água ao mesmo tempo, como eu tô fazendo agora, que eu tô pegando água para tomar. E aí ele estranha isso e rapidamente isso é resolvido no texto. Raquel aparece e nesse aparecimento ele já fica aparentemente apaixonado por Raquel, né? Ela demonstra ser uma pessoa de muita qualidade, porque ela está tomando conta de um rebanho, é a primeira e única talvez, né, pastora que existiu na face da terra, e é pastora de ovelhas, né? A primeira a aparecer no nosso texto. Eu não sei se tem outra pastora, né, na Bíblia, não lembro agora, mas essa com certeza foi a primeira. E aí quando ele vê aquela mulher que era bonita, ele já fica encantado. E quando ele ele tira a pedra do poço para ajudar o pessoal a colocar os ovelhas para beber água, Raquel também aparentemente já fica impressionada. Os dois trocam um beijo ali, que era o beijo de cumprimento, e ele chora quando vê ela. E provavelmente ele chora porque ele lembra da história da própria mãe, né? Que foi muito parecido com a história dele.
a partir do momento que ele enxerga Raquel, ele já está apaixonado por ela, né? Então ele lembra da história da mãe dele, Rebeca, que também encontrou ali o servo do seu pai, o servo de Abraão, no poço também, né? Só que diferente da primeira história, Rebeca que dá água pro camelo, né? Pro camelo, pro camelo, né? Enquanto ali Jacó que abre o poço para que eles bebam água à vontade. E há uma grande diferença também que já vai fazendo a história tomar um outro rumo, né? Que é o fato de que Jacó, ele, diferente do servo do seu pai, ele não ora ao Senhor por causa de Raquel, né? Ele simplesmente fica apaixonado, e essa é uma grande diferença entre os dois, que vai fazer com que a história tome outro rumo, né, no decorrer do contexto. E isso é que é interessante, né? Rapidamente, Raquel, eu tô sendo levado a falar Rebeca no lugar de Raquel, porque a gente passou muito tempo falando Rebeca. Se você não viu os outros vídeos, eu falo muito sobre isso, né? Mas Rebeca corre para avisar o seu pai, né? Olha, tem um rapaz lá bonito, né? Trabalhador, ele ajudou a tirar a pedra do poço. Provavelmente foi isso que ela falou. E aí Labão cresce o zóio, literalmente cresce o zóio ali em Jacó. E veio uma oportunidade de ganhar com ele, né? Pois já que ele é da nossa família, ele até elogia, né? Vamos colocar ele para trabalhar aqui com a gente. Então o encontro de Jacó com Labão foi muito isso, sabe? Uma série de aproveitamentos, né? Não, de oportunidades aproveitadas, tanto da parte de Jacó como da parte de Labão, né? Labão viu ali um funcionário muito bom e Jacó viu a oportunidade de se casar com uma pessoa que aparentemente era muito boa para ele, né? Trabalhadeira, bonita, né? Quem não ia casar com ela, né? E aí, olha só, agora a gente tem dois enganadores ou dois aproveitadores conversando, né? Labão ainda não enganou Jacó, né? E ele não é conhecido por enganar ninguém ainda, mas ele era o interesseiro, a gente já viu isso na história de Abraão. Mas Jacó era o enganador. Também o interesseiro, por que não, né? Então nós temos aí uma batalha de interesses entre Jacó e Labão. E o que acontece nesse encontro? Jacó queria casar com Raquel, né, que era a primogênita de Labão. Labão tinha duas filhas, tinha Raquel e Lia. E Labão queria a mão de obra de Jacó. Então Jacó passou um tempo trabalhando para ele e ele viu que era uma pessoa que gostava de trabalhar, que trabalhava bem. E aí ele quis pagar um salário para Jacó. Foi aí que Jacó se aproveitou e pensou, né? Ao invés de receber um salário, eu vou trabalhar mais para você e você me dá a mão da sua filha mais nova em casamento. Olha só, grande oportunidade. Parece que as duas vontades se encontraram, né? Mas não foi bem isso que aconteceu, a gente sabe, né? Labão não era novato nessa coisa, né? Ele não era novinho, né? Enquanto Jacó era inexperiente. Então Labão se aproveita da sua própria regra para enganar Jacó. Ele vai dar Raquel para ele, mas não antes de entregar a mais velha, como de costume, né? Então é isso que acontece. Jacó trabalha 7 anos para Labão. E aí no sétimo ano, quando há o casamento, Jacó está na sua tenda, descansando à noite, esperando a sua noiva, né? E ao invés de encontrar com Raquel, ele encontra com Lia, né? E o texto deixa muito claro que havia uma diferença muito grande entre Lia e Raquel, né? E é isso que é interessante, porque Jacó está enxergando a parte superficial da pessoa. Raquel era uma menina animada, talvez agitada, viva, sabe? Aquela pessoa que você olha para ela, ela te dá energia já só de olhar. E é muito fácil se apaixonar por esse tipo de pessoa. E é muito fácil a gente imaginar que são essas pessoas que serão usadas por Deus. Como na história de Abraão, de Isaac, né? É muito fácil achar que Deus vai usar sempre os melhores e que agora a história vai tomar um rumo verdadeiro, agora vai dar certo. E aí Deus vem e freia tudo para dizer, vai ser do meu jeito e não do jeito de vocês. Vocês não sabem os meus pensamentos. Então do outro lado a gente tem Lia, irmã mais velha, né? A Bíblia fala que ela tinha olhos ternos, ou fracos, ou suaves, ou delicados. A gente não sabe
em que nível isso é negativo, sabe? A gente não sabe que nível isso é negativo. Talvez ela fosse mais pacata, desanimada. O certo é que a leitura do texto não leva a entender que ela era feia, tá? Não leva a entender isso, mas leva a entender que o olhar dela era calmo demais, não atraísse a atenção das pessoas. Realmente não atrai, né? Não atrai. Ela não seria a primeira opção de Jacó, e se ela já era mais velha e não tinha casado, provavelmente ela não atraía a atenção de ninguém. Essa é a mulher que Deus vai usar nas suas mãos ali para fazer a sua vontade. Por que eu estou falando isso? Deus escolheu Lia para se casar com Jacó também. Sim, Deus quis que houvesse um casamento ali entre 3 pessoas dessa vez. Não é o padrão divino, não é o padrão, nós sabemos, ele não apoia isso em toda a escritura, mas naquele momento Deus permitiu que isso acontecesse. E mais, ele permitiu que a Lia, a mais fraca, a mais delicada, fosse a mãe nada mais, nada menos do que Judá. Vocês lembram quem é o leão da tribo de Judá? Lia. Lia é que vai fazer a linhagem de Jesus aparecer, entende? Olha só aí. Enquanto a gente fica focando nas pessoas de alto nível, e aqui na internet eu sempre falo, né? Os intelectuais, Deus vem fazendo a sua vontade ali por trás dos panos, por baixo de tudo, usando pessoas comuns. Pessoas como Lia, fracas, suaves, né? Pessoas delicadas de saúde, talvez, ou sensíveis, né? Ou como Jesus fala, pobres de espírito, né? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Talvez ele estava falando da sua própria mãe, entre aspas, né? Lia não era mãe, literalmente, de Jesus, mas Jesus veio da família de Lia, né? Então, é a primeira vez na história, pessoal, que eu comentei isso aqui no texto, eu vou falar para vocês. É a primeira vez na história em que o primeiro plano da história é, na verdade, o plano de fundo. A história de Raquel e Jacó não é o primeiro plano da história. A história de Lia é o primeiro plano da história. Então, a personagem que está apagada é a mais importante dela, né? E ela vem à tona quando ela se casa com Jacó. Meio que sem que Jacó soubesse ou desejasse, mas essa foi a vontade de Deus, né? E Lia, ela acabou dando filhos para Jacó, filhos que vieram a ser parte das 12 tribos de Israel. Raquel também vai fazer isso, mas Deus freia Raquel e libera os filhos para Lia porque era sua vontade. Talvez quando ele faz isso, ele está não rebaixando Raquel, mas humilhando Raquel, fazendo ela se sentir ofendida para que dependesse unicamente da vontade de Deus. Olha, Lia ora ao Senhor por filhos. Lia busca ao Senhor por filhos. A serva mais fraca, ela é a serva que ora ao Senhor. Ela não depende da sua beleza, ela não depende do seu olhar, do seu intelecto, não, ela depende de Deus. E Jacó e Raquel eram talvez autossuficientes, eles eram bonitos, eles gostavam de trabalhar, eles eram vivos, mas eles não dependiam de Deus. Então, de repente, quando Deus trava Raquel de ter filhos, ele está ofendendo ela para que ela busque ao Senhor. Não é para que ela pare, nem para que ela desista, né? Mas é para que ela se humilhe aos pés do Salvador e procure dele a bênção. Deus está mostrando, a gente já falou isso várias vezes, desde o início, que tudo vai acontecer. Depois da aliança das obras, né, que acontece lá em Adão e é quebrada por Adão, depois dessa aliança, Deus está mostrando o tempo todo que as coisas vão acontecer do jeito que ele quer, no tempo que ele quiser, né, e da forma como ele quiser fazer. Então é assim que ele realiza a sua vontade na história de Lia. Ele coloca aquela menina que é frágil, que não tem capacidade na família de Deus, que é a família de Jacó ali no caso, e dela ele chama a tribo de Judá, aquela tribo que posteriormente seria a tribo pela qual Jesus viria. Não que a família vinda de Raquel seja menos importante, mas que naquele momento foi importante pegar a serva ofendida,
colocá-la como importante e depois pegasse a serva que antes era a melhor, a mais bonita, e também colocasse ela no status, mas depois que ela se humilhasse. Essa é a história de Lia e de Raquel. A irmã mais feia, digamos assim, é justamente a irmã que Deus quer usar. O mais fraco é aquele que Deus quer usar. E isso lembra muito o Sermão do Monte. Né? Eu fico muito pensando no Sermão do Monte, porque quando Jesus veio, ele veio para os doentes, ele veio para os fracos, para os oprimidos nesse sentido, né? Para os pobres de espírito, para os injustiçados. E nós somos acostumados a pensar como um judeu, né? O Jesus tem que ser poderoso, tem que ser bonitão, tem que ser ricão. E aí Jesus mesmo, além de vir para os pobres, para o necessitado, ele veio pobre, entende? Ele não apenas veio para os pobres de espírito, mas ele nasceu de uma família humilde. Ele nasceu de pessoas que eram pobres de espírito, e Maria de repente estava grávida do Filho de Deus. Então veja bem, né? Isso é importante lembrar. Por que isso é importante lembrar? Porque geralmente nós terceirizamos a vontade de Deus. Nós achamos que por não sermos ninguém, Deus não vai nos usar e por isso nós não buscamos a sua vontade. Ficamos de espectador. Essa é a realidade, né? E olha, a história da sua vida pode ser diferente. Mas você pode fazer como Lia, buscar ao Senhor e deixar Ele fazer o restante, que Ele é o jeito dele. A maneira de agir de Deus é essa, Ele faz tudo. Não apenas o fácil, mas o impossível, é Ele quem faz. Nós participamos da sua vontade. Ele está demonstrando isso de Gênesis 1 até agora, já são 30 capítulos, ele não mudou o padrão. E ele não vai mudar daqui para frente, ele vai sempre fazer isso. Quando ele envia Jesus, ele está fazendo isso. Quando Jesus morre e ressuscita, é isso que ele está fazendo. Né? E quando ele envia o seu Espírito para nos salvar, para nos converter, é isso que ele está fazendo, demonstrando, olha, não são os fortes. Tem um hino, né? Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, que é derivado de um salmo, né? Mas dos fiéis. Esqueci o restante agora. Mas é isso. Você que sabe o hino, bota na descrição, no comentário aqui embaixo. Deus abandonou Raquel. Aqui a gente tem uma lição muito importante. É uma lição de humildade. Tá? Pra vocês terem uma ideia, eu nem sei o título desse vídeo, porque tem tanta lição no vídeo que eu não sei o título. Eu vou ter que definir depois, né? Mas o fato é que, embora tenha sido doloroso para Raquel, a esposa amada, ser deixada de lado temporariamente para que a história de Lia se desenvolvesse, Deus não abandonou Raquel. O grande problema é que nós não estamos acostumados a ver o sucesso de outras pessoas. Essa é a realidade. Queremos sempre ser os primeiros, os mais abençoados, os melhores, mas Deus não quer isso para nós. E ele não age assim na história, né? De Raquel viria uma das figuras mais conhecidas do livro de Gênesis, e nós vamos falar sobre ele, que é José, né? O filho amado de Jacó, que posteriormente foi exemplo do que seria o Messias enviado por Deus. Então veja bem, Deus não abandonou Raquel, mas ele precisava que ela entendesse aonde ela estava, de quem ela dependia, para ela se igualar a Lia e ser abençoada por Deus, né? Eu coloquei o restante aqui, né? Mas uma das histórias mais impactantes veio de Raquel também, tá? Que é a história de José, o rei do Egito, né? O governador do Egito, é isso? É muito bonita a história de José. A gente vai ver mais adiante, acho que eu vou botar isso aqui no canal também. Às vezes a gente precisa aprender a apreciar a história de outras pessoas além da nossa. Essa é a grande lição. Esse é o contexto, sabe? Raquel precisava aprender a apreciar a vitória de sua irmã Lia, a irmã mais velha, a irmã abandonada. Olha, Deus deu para ela o que ela pediu. Deus atendeu a sua oração. Ao invés de ficar com inveja, de ficar triste, Raquel poderia ter glorificado a Deus pela vitória da sua irmã, mas ela acabou ficando triste, né? A gente vê lá no capítulo 30, né, no início, ela falando para Jacó, né, me dê filhos, senão eu morro, né? Mais uma amostra de como o ser humano, distante de Deus, fica desesperado e ao invés de buscar a Deus, busca o ser humano e não consegue encontrar aquilo que quer, né? E a gente vai aprender sobre isso na próxima semana, mas é bem isso que aconteceu. Raquel deveria ter glorificado a Deus pela vitória da sua irmã,
Assim como nós deveríamos aprender a glorificar a Deus pela história de outras pessoas, mas às vezes ficamos com inveja, ficamos com ciúme, né? E não conseguimos enxergar que aquela pessoa que é fraca, que é deficiente de vários recursos e de vários conhecimentos, por que não dizer, estão fazendo a vontade de Deus. Às vezes a gente não consegue reconhecer. É o nosso ego que atrapalha, algo que obviamente a Bíblia não apoia. E a gente precisa aprender a lidar melhor com o nosso ego por causa disso, né? Ó, teve um texto dessa semana que me chamou muita atenção, que é ali, são 2 versículos, né? O versículo 17 e o 35. Ah, que água molhadinha, que água geladinha. Eu tô suando já. Dá pra ver meu suor? Não dá. Eu tô suando, tá muito quente aqui. O que acontece? Lá no versículo 17, na ACF, que é o texto da ACF, tá? Eu sempre uso a ACF para leitura. Tá escrito o seguinte: Lia tinha olhos tenros. Aqui, ó, o Google tá sugerindo eu trocar tenros para neutros, né? Mas Raquel era de formoso semblante e formosa à vista. E lá no versículo 35, e concebeu outra vez e deu à luz um filho. Aqui Lia tá dizendo: esta vez louvarei ao Senhor. Por isso chamou o seu nome Judá e cessou de dar à luz. Cessou por enquanto, tá? Esse é o texto que mais chama atenção, porque nós vemos ali a serva inferior sendo colocada como superior por Deus, né? Uma serva que orava a Deus, ela sempre orava a Deus, e Deus realizou isso na vida dela. É um exemplo para todos nós. E aqui no nosso comentário, eu tenho 2 comentários aqui. Eu vou ler aqui o comentário sobre quem? Vou ler esse comentário aqui, ó, que é da Bíblia de Estudo Conselheira, tá? Tem vídeo dela aqui no canal, depois dá uma olhada lá no Direto ao Ponto. Eu falo sobre essa Bíblia aqui no canal, né? Mas nessa Bíblia está escrito o seguinte: o Senhor sempre tem compaixão dos menos favorecidos, dos mais fracos, dos pequeninos. Lia percebeu isso e deu o nome ao seu filho Ruben, por exemplo, né? Veja, um filho, esse é o significado de Ruben, né? Ou ele viu a minha tristeza. Então Lia percebeu isso e deu o nome ao seu filho de Ruben para marcar o fato de que Deus a ajudava. Veja, olha a mentalidade de Lia em relação a Raquel e Jacó, né? Observe o significado dos nomes desses 4 filhos de Lia, que retratam como a intervenção de Deus vai transformando a situação dela, da tristeza para o louvor. Simeão significa ouvir, indicando que Lia orava a Deus por mais filhos e se apegava à ação de Deus em seu favor para compensar o desfavor do marido Jacó. Levi indica unir ou apego, o que revela que Lia agora pôde contar com a união com seu marido. Desta descendência virão sacerdotes levitas, tá? E Judá. Judá significando louvor, mostrando como Lia ficou satisfeita, como Deus resolveu seu problema de desprezo do marido. Desta descendência virá o rei Davi e depois o Messias Jesus. Assim Deus termina, ao menos temporariamente, a intervenção que fez Lia ser fecunda. Talvez porque agora quem está desfavorável é Raquel. Como eu disse, ele não desfez de Raquel, ele simplesmente igualou as duas para que as duas dependessem de Deus. E isso é muito interessante. Será que ele nunca fez isso com a gente, né? Ele já fez isso com você? Bota nos comentários. Seja o ponto positivo ou negativo, né? E aí a gente vai agora para o nosso devocional, o texto que eu separei para a gente pensar essa semana. Lembrando que os membros têm esse texto na mão e eles podem consultar a hora que quiserem, tá? E se você quiser ter os devocionais na mão também, seja membro do canal. Se você estiver satisfeito com o estudo, seja inscrito do canal, que todo domingo tem aqui, né? Só essa semana que eu não pude colocar no domingo porque ficou muito agitado, né? Na verdade não, ficou muito agitado. Eu esqueci, eu tava com gripe, né? Eu ainda tô tomando os remédios, eu tô com o Nelsoro aqui na mão, ó. Tô tomando Nelsoro, meu nariz tá inflamado. E aí o calor também atrapalhou tudo. Mas eu vou tentar colocar todo domingo, tá? É um tempinho bom pra gente pensar, refletir sobre a palavra de Deus. Eu sei que muita gente tem assistido e gostado, né? Então eu vou continuar, tá? O texto dessa semana nos lembra de forma prática o que Jesus ensinou no Sermão do Monte.
O mestre sobe o monte enquanto seus discípulos e uma grande multidão se acomodavam lá embaixo. Ele olha para todas aquelas pessoas. Ali haviam pobres, doentes, famintos, ricos e poderosos também. A primeira coisa que o Messias diz é: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mateus 5, versículo 3. Você consegue imaginar que algumas ou talvez muitas pessoas na multidão estranharam aquela declaração de Jesus? Abençoados são os pobres de espírito, mas e os ricos? E os mestres da lei, os fariseus, os líderes? O que sobrou para essas pessoas? O Evangelho de Deus é cheio de contradições para o povo que enxerga apenas o próprio umbigo, sabe? O povo que só enxerga ele. O Evangelho é sempre uma contradição. São homens e mulheres egoístas, com um senso de autoestima grande demais e preconceituosos, em certo sentido. O pobre, o fraco, o negro e o não escolarizado parecem não ser aptos para algo grandioso, algo benigno. Já repararam nisso? Faz parte da natureza humana. Estamos sempre achando que se alguém vai fazer uma coisa grande ou boa, essa pessoa tem que ser escolarizada, branca e rica. A gente esquece que Deus usa pessoas inferiores na visão humana para fazer a sua vontade e talvez use mais essas pessoas do que as outras, né? O ser humano, ele é muito estranho, né? E Deus, ele age diferente do ser humano por causa disso. De repente, Deus aparece e faz com que uma dessas pessoas rejeitadas pelo mundo se torne grande. Ele faz com que o menor seja líder do maior. Vimos isso no vídeo passado. E com isso, talvez quebre o coração do poderoso, mostrando que, embora se sinta superior, para Deus, são todos iguais. Não há nenhum que seja diferente. Nada mais do que humanos. O preconceito só acontece no coração do homem. Para Deus, todos são piores, né? Todos estão rebaixados, mas Deus está sempre nos mostrando isso quando ele age dessa forma. Jesus, por exemplo, ignorou o jovem rico e dormiu na casa do cobrador de imposto, que era odiado por todo mundo. Transformou o orgulho caçador de cristãos, o orgulhoso caçador de cristãos, no maior evangelista da história. Olha essas duas contradições. O jovem rico sabia a lei, ele estava apto para fazer alguma coisa. Deus o rejeitou, né? E aí ele preferiu transformar o coração daquele que era odiado por todo mundo e salvar ele do que salvar o rico que era autossuficiente. Isso não é contraditório? Para muita gente é contraditório. A mesma coisa ele faz com Paulo. Ao invés dele criar em Pedro, por exemplo, um missionário perfeito, ele pega o cara que matava missionários e faz dele um missionário. Quer juízo mais grandioso, maior do que esse? Deus, ele age de forma contrária à nossa mente, né? Ele fez o fraco se tornar relevante, importante e seria um exagero. Calma aí. Ele fez o fraco se tornar relevante. Importante seria um exagero, uma vez que seu coração poderia se inclinar para o mar. Ah, sim. Isso aí, ele fez. Eu quis colocar aqui que Deus, ele não ultrapassa essa fronteira da relevância, né? Porque se ele nos tornar importantes, o nosso coração pode se inclinar para o mal. Foi isso que eu coloquei aqui. Agora eu quero ver você. Olhe muito bem ao seu redor. Deus pode estar usando as pessoas menos capazes para fazer o que os instruídos não conseguem e não querem fazer. Quando entendemos esse enorme mistério da sua graça, passamos a largar mão dos títulos e das honras para tentar espelhar a humildade daquela pessoa que, mesmo não sendo muito, é mais útil para Deus do que nós. É quando percebemos quem Deus usa, é que deixamos os títulos para trás e passamos a desejar ser usados tanto quanto as pessoas que não têm instrução. Precisamos nos humilhar. Precisamos demonstrar para Deus que nós entendemos que não são os nossos títulos que nos fazem importantes, mas a sua graça agindo em nós. Então, você que olha para a igreja, por exemplo, e às vezes olha lá e se incomoda, né? Como é que esse irmão sempre tem oportunidade e eu não? Né? Eu estudo, eu falo, eu gravo, eu escrevo, mas aqui na igreja só ele fala. Né? Ele fala mal, ele não sabe orar,
mas ele está fazendo puramente a vontade de Deus. Entende? Então, essa é a diferença. Não é o tanto de escolaridade que você tem, não é o nível acadêmico que você tem, é estar ou não fazendo a vontade de Deus. Entendeu? Em poucas palavras, enquanto você está tentando ser como Raquel, Deus está usando pessoas como Lia. É certo que o nosso esforço exagerado para sermos alguém faz com que percamos boa parte da nossa vida em coisas vazias, mas o melhor de tudo isso é que Deus nos usa como quer, e isso pode ser estendido ao acadêmico também. Não antes de sermos quebrantados por Deus. Deus, ele usou Lia primeiro, mas ele não abandonou Raquel, ele usou Raquel também. Só que primeiro ele precisou quebrar o coração de Raquel. E talvez seja isso que está acontecendo. Então, algumas pessoas não são usadas porque estão achando que tudo gira em torno delas. E Deus está falando, tudo gira em torno da minha vontade. E quando aquelas pessoas que são altamente instruídas se colocam debaixo da autoridade de Deus, elas também são usadas, entende? É assim que acontece. O padrão de Deus tem sido esse até agora, aliás, né? Para o mundo, o evangelho que salva pela graça mediante a fé é uma verdadeira loucura. Enquanto muitos estão se sacrificando para tentar merecer o céu, ele vem, resgata o pobre de espírito e faz dele uma nova criatura. Enquanto acadêmicos passam anos dentro da sala de aula, ele pega pessoas como eu e você e faz dessas pessoas instrumentos para usar no seu reino, para transformar pessoas. No tempo certo, Deus usará todo o seu povo, mas enquanto isso não acontece, o que podemos fazer além de orar e ansiar pelo cumprimento da sua palavra? É isso que devemos fazer por enquanto. Né? Nós estamos sendo usados da maneira como pensamos ou desejamos, precisamos ficar em oração, assim como Lia fez. Né? Olha, ela não era desejada, mas ela orava a Deus. E isso foi suficiente. Isso foi suficiente. Mas o que dizer daquelas pessoas, agora tratando de um grupo de pessoas que precisa até de um vídeo próprio para elas, né? O que dizer daquelas pessoas que não são nada, mas também não desejam ser usadas? Olha só, pessoas que estão na igreja, que não são nada, mas também não desejam ser usadas por Deus. Não ser nada e desejar ser usado por Deus já é muito. Já é muito. Agora, tem pessoas que não são nadas e não querem ser nadas, elas não querem participar. O que dizer daquelas pessoas que são importantes, mas não se importam com o que Deus fará delas? Veja bem, são pessoas desinteressadas. É um outro tipo de pessoa, outro grupo de pessoas. Essas pessoas são a prova viva de que conhecer e desejar a vontade de Deus está muito além da expansão da nossa mente e do nosso conhecimento. A essas pessoas, não importa em que posição elas se encontram, cabe a nós pregar o evangelho para que sejam convertidas em pessoas fracas de espírito, bem-aventuradas por Deus, e assim experimentem a sua graciosa bondade e vontade. Aquelas pessoas que não são nada, mas não querem ser usadas, e aquelas pessoas que são tudo, mas não querem ser usadas, precisam ouvir o evangelho da graça. Precisam ouvir o que Deus faz com pessoas como elas, e elas precisam se converter, elas precisam se arrepender desse pecado. Qual pecado? O pecado de não desejar a Deus. Esse é um pecado terrível. Mas agora a gente tem um desafio para essa semana, né? Vocês entenderam que Deus vai usar vocês do jeito que vocês estão. Eu quero que vocês aprendam, eu quero que vocês estudem, eu sei, isso é importante, mas eu não quero que vocês limitem a ação de Deus àquilo que vocês sabem, porque afinal de contas é Ele quem vai fazer, então Ele já sabe tudo, Ele não precisa aprender mais nada. Eu quero que vocês observem a vontade de Deus para que vocês não percam nenhuma oportunidade. É essa a minha intenção no devocional de hoje. Ele usa quem ele quer. E o fraco, o oprimido, o abandonado, ele usa também. E eu posso dizer que ele tem prazer em usar essas pessoas. Às vezes, nos encontramos em uma busca constante por reconhecimento. Esta é a realidade dentro da igreja. Todos nós queremos reconhecimento, sucesso e poder.
Essa jornada pode nos levar a nos perdermos em nós mesmos, esquecendo-nos da verdadeira essência da humildade e da entrega à vontade de Deus. É nesse momento que precisamos fazer uma pausa e refletir sobre o caminho que estamos trilhando. O que você está fazendo? Ou melhor, o que você está desejando? Né? Às vezes a gente não alcança alguma coisa porque o que a gente deseja está muito distante do que Deus quer. O Evangelho de Deus desafia as nossas noções de grandeza, de sucesso. Ele não se encaixa na lógica do mundo que valoriza o poder, a riqueza, a fama. Ao contrário, ele vira o mundo de cabeça para baixo, elevando os humildes e desafiando os orgulhosos. Veja bem, Deus quer usar a todos. Ele vai usar a todos, mas alguns ele precisa quebrantar antes. Eu não estou aqui para dizer que Deus tem preferência pelos pobres, não. Até porque existem pobres que são orgulhosos. Estou aqui que Deus tem preferência por aqueles que estão buscando a sua vontade. Entende? É isso que eu quero dizer. Olha ao seu redor. Deus está usando pessoas que, aos olhos do mundo, são consideradas fracas, insignificantes, até mesmo desqualificadas, como eu mesmo sou muito chamado, eu sou desqualificado para fazer boa parte do que eu faço. eu faço assim mesmo. Ele está transformando vidas e usando instrumentos improváveis para realizar os seus propósitos. E você? Em que medida você tem buscado a humildade genuína na sua vida? Será que as suas aspirações estão alinhadas à vontade de Deus ou são impulsionadas pelo seu ego? Será que você está buscando o que você busca porque você entende que Deus quer que você faça isso? Ou porque você quer ser visto como alguém que faz isso? Esses dois pensamentos, eles estão bem próximos. É bem fácil você sair de um para o outro, entende? Mas é difícil você voltar para o caminho da humildade. Mas é fácil você sair do caminho da humildade para a egolatria, onde você se torna o centro. Esteja aberto a esse processo de transformação. Mantenha um coração humilde e receptivo à orientação divina. E lembre-se sempre, o caminho da verdadeira humildade pode ser desafiador, mas é também o caminho da verdadeira bênção e da realização espiritual. Que você possa encontrar paz e plenitude ao seguir esse caminho de humildade e entrega à vontade de Deus. Eu quero que você pense nessa semana no que você está fazendo no reino de Deus. E se o que você está fazendo reflete a vontade de Deus ou a sua vontade? Ou se a maneira como você está fazendo reflete a sua vontade ou a vontade de Deus? Reflita um pouco sobre isso e mude o quanto antes. Não queira ser como Raquel e acabar sofrendo como ela sofreu também. Próxima semana nós vamos ler 2 capítulos, Gênesis 30 e 31, mas eu vou focar particularmente no capítulo 31, tá? Mesmo assim, vamos ler os 2 capítulos. O texto é Jacó retorna para sua casa e vai tratar ali dos filhos de Raquel até Jacó voltando mesmo para a casa dos seus pais, tá bom? Eu vou ficando por aqui, tem sido muito bom falar sobre isso com vocês, é por isso que eu continuo fazendo. Eu desejo que vocês tenham gostado também dos estudos. Eu não sei como tá saindo, o que vocês estão achando. Eu vejo algumas pessoas elogiando, parece que tem ficado legal, mas é claro que eu tenho que ficar sempre alerta, né? Fique com Deus, até o próximo estudo, até a próxima semana. Não se esqueçam de ler também o estudo para vocês virem para cá entendendo o que eu tô falando, né? Para isso você tem que ler o estudo, né? E se você chegou aqui e não leu nenhum, nem sabe como funciona, fica aí a dica, né? Você lê o texto que eu passei agora no final e domingo que vem a gente conversa sobre ele também, tá bom? Fique com Deus mais uma vez. Tchau.